A movimentação de cargas por ferrovias atingiu em 2023 o maior nível em 5 anos. No ano passado, 530 milhões de toneladas úteis foram transportadas por meio de trens. Os dados constam da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários. Para falar sobre esse avanço, nós vamos ouvir agora o Davi Barreto, que é diretor executivo da ANTF. Davi, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você não imagina como o agro fica feliz com esses dados que acabamos de dar e quanto que a gente poderia ainda crescer dentro desse transporte ferroviário. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso, participar dessa discussão junto ao canal AgroMais, e o setor também está muito feliz. Os números são muito impressionantes, então temos a segunda maior movimentação e produção da nossa série histórica, e a maior dos últimos 5 anos, em quase 530 milhões de toneladas foram transportadas de maneira geral, e 100 milhões de toneladas em produtos de origem vegetal, soja, farelo de soja, milho, celulose. Enfim, os números são muito alvissareiros, e isso reflete os investimentos que o setor vem fazendo nos últimos anos. Então, desde a privatização, foram quase 160 bilhões de reais investidos no setor. E quando a gente olha para frente, esses números são ainda mais relevantes. Então, o novo PAC prevê investimentos de quase 90 bilhões de reais no ferroviário, 50 bilhões de reais já no curto prazo, enfim. Tem muita coisa para fazer. E as ferrovias vão ter uma participação cada vez maior no transporte das diferentes mercadorias do país, especialmente os produtos do agro. Vamos tentar destrinchar um pouco esses números, dizendo o seguinte: desses 500 e poucos milhões de toneladas, qual foi o destaque e de onde partiu? Bom, os maiores destaques desses números são minério de ferro e granéis agrícolas. Então, o minério de ferro responde por aproximadamente 67% da produção e do transporte ferroviário, e logo depois vem as cargas de origem vegetal. Aí estou falando de soja, farelo de soja, milho, que estão quase 100 milhões de toneladas em 2023. Isso representa um aumento de mais de 7% em relação a 2022, São produtos que, em sua grande maioria, saem dos centros produtores, do centro-oeste brasileiro, da região sul e sudeste, e se dirigem para os principais portos do Brasil, notadamente na região sul, sudeste e sul, Porto de Santos, Paranaguá, e no norte o porto de Itaqui. Você falou aí quase 60% de minérios. É isso mesmo, que eu ouvi. O que a gente, na verdade, observa quando vê a balança comercial do Brasil é mais ou menos isso. Agora, você vê, tem soja, a soja não é o primeiro item a ser transportado por vagões ou ferroviários. Na verdade, vem primeiro os minérios. Agora, imagina você, se o centro-oeste brasileiro, eu digo Mato Grosso, que tem um projeto de ferrovia, a Ferrogrão, que ia de Sinop até o porto de Miritituba, no Pará. E essa leste-oeste, que sai da Bahia, cruza ali. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul, que também passou a integrar todo esse sistema ano passado. Então, essa tendência seria de aumentar. Tem alguma previsão de algum estudo que mostra como é que vai ser o crescimento do transporte ferroviário no Brasil? Certamente, Walter, a previsão é de aumentar. Então, quando a gente pensa nos investimentos que estão sendo feitos agora, nas prorrogações antecipadas, e nas novas concessões, como você bem colocou, nos investimentos sendo feitos, por exemplo, na extensão da Malha Norte, da Rumo, indo de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, a construção da FIOL, e depois, posteriormente, com a integração com a ferrovia FICO, e fazendo finalmente a ligação de Lucas até Ilhéus, então tem muita coisa acontecendo. Então, para você ter ideia, a gente pensa, somente com as prorrogações antecipadas que estão em andamento, existe uma estimativa de aumento de 70 milhões de toneladas nos próximos anos nas ferrovias brasileiras. Além disso, é importante ressaltar também o grande investimento em outros aspectos da ferrovia, como material rodante. Existe uma tendência do setor de investir cada vez mais em locomotivas
mais potentes, mais produtivas, mais eficientes em termos energéticos, né? Ou seja, para além da expansão da malha, existem muitos investimentos, relevantes investimentos na modernização da malha existente e da frota existente, o que certamente vai aumentar nossa produtividade e aumentar a nossa capacidade de levar os grãos para os principais portos exportadores, reduzindo o custo do Brasil e aumentando a competitividade do nosso país. Bem que a construção de malha ferroviária, a construção de vagões também é outro nicho do mercado que certamente gera emprego, gera renda, gera investimento. O que você poderia dizer com relação a essa indústria? É uma indústria que tem um alto potencial de geração de renda e de emprego, como você bem colocou, Walter. Para você ter ideia, somente o setor ferroviário hoje gera 44 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos. Isso é mais que o dobro quando a gente olha nos últimos 15 anos. Ou seja, tem muita geração de emprego qualificado. Da mesma forma, né, a indústria é muito afetada, né? Então, a indústria ferroviária brasileira é uma indústria pujante, que merece ser cada vez mais incentivada. A gente fala de fabricação nacional de locomotivas, com altíssima tecnologia, fabricação de vagões, né? Então, esse tipo de investimento, né, o investimento em ferrovias, tem uma série de externalidades positivas em toda a economia do país. Então, é muito emprego gerado, emprego de alto nível, de grande qualidade, demanda engenheiros, técnicos, né? E isso tem um efeito cascata em toda a indústria, em todo o país. Eu via, quando eu fui fazer matéria sobre a Ferrogrão, mais de uma vez, os motoristas dizendo, porque às vezes alguém diz assim, isso vai competir com o modal rodoviário, mas não, você, pelo menos dentro do agro, você tem ali a produção que sai das fazendas e olha que é terra que não acaba mais, então você vai de caminhão, o caminhão vai percorrer um trecho de rodovia e vai chegar nos terminais de embarque, aí sim começa a viagem e depois começa a integração desses modais. O Brasil é um país continental, você precisa de rodovias e temos, não muito boas, precisam de mais rodovias e precisam melhorar as que temos. E integrar esses modais, e principalmente o ferroviário, com o modal de hidrovias, o modal aquaviário, quer dizer, você tem ligando diretamente aos portos do litoral, mas você também tem portos no Arco Norte que você pode também fazer essa interligação desses modais. O que você acha disso? Perfeito, Valteno. A palavra-chave, você bem falou, é intermodalidade. Os diferentes modais têm que trabalhar em conjunto, cada um fazendo aquilo que pode fazer de melhor. Então, a ferrovia, a rodovia, né, a ferrovia e o caminhão, eles não competem, eles são complementares. Uma competição entre a ferrovia e o caminhão é uma competição danosa. Não faz sentido um caminhão andar 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, né, levando a mercadoria entre o centro produtor e os portos exportadores, né? Para o caminhoneiro é muito melhor fazer viagens mais curtas, né? Em que ele pode fazer mais viagens, ter melhor qualidade de vida e ter uma melhor remuneração pelo seu frete. Ao mesmo tempo, a ferrovia tem uma melhor capacidade de fazer as viagens de longo curso, reduzindo o valor do frete, com grande ganho de eficiência energética. Observe que as emissões no setor ferroviário são quase 10 vezes menores, né, que no setor rodoviário. Ou seja, isso é um ganho muito importante, não só para a economia, mas também para a pauta ambiental tão em vigor hoje no nosso país e no mundo. Corretíssimo, Davi Barreto. Eu ia te perguntar sobre isso, você acabou já respondendo antes. Quais as vantagens que o modal ferroviário oferece em relação à questão da sustentabilidade, da questão do combustível, que a gente está de olho e é cobrado o mundo inteiro. A questão toda é que esses investimentos, eles não são do dia para a noite, né? Demoram, a gente tem ainda muito licenciamento ambiental para poder, a lei do licenciamento ambiental que ainda está parada, muitos desses projetos, embora estejam previstos no PAC, isso é uma maravilha, mas ainda precisa de barreiras, para superar barreiras, para destravar o investimento que o investidor quer sentir a segurança jurídica para poder vir para cá. Então precisamos melhorar essas condições do licenciamento ambiental, o Congresso precisa acelerar isso e a gente, sabemos que no caso do agro, por exemplo, a gente é uma potência, Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, são os nossos celeiros de grãos e que todo esse problema de infraestrutura, de logística é o gargalo para a gente poder crescer, eliminar e crescer ainda mais, alcançando horizontes cada vez mais ambiciosos, não é isso mesmo?
Isso mesmo, Valtena. A palavra é segurança jurídica, né? A gente quer cada vez mais segurança jurídica para investir no país, para fazer um país melhor. Então, o setor ferroviário vem contribuindo com isso, vem investindo cada ano mais, né? Vem trabalhando junto aos diversos órgãos, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, em aperfeiçoar a nossa legislação, em aperfeiçoar as nossas regras, os nossos diálogos com a agência reguladora, com os órgãos de controle, para facilitar o investimento. Você bem falou, a gente tem muita coisa para fazer, mas eu acho que está no caminho certo. Né? Com certeza, né, o futuro vai ter boas notícias, né, do setor ferroviário, para o agro. A gente vai conseguir contribuir cada vez mais para a melhoria do nosso país. Muito obrigado pela sua participação, dando aqui essa notícia muito boa, maior número de cargas já transportadas nos últimos 5 anos por via férrea, mais de 500 milhões de toneladas. Muito obrigado, boa sorte aí para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, Valteno. Uma boa tarde a todos.